Olá, tudo bem? Meu nome é Thaís Capito, sou advogada, atuo na área de propriedade industrial há 10 anos e estou à frente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB do Jabaquara Saúde há 5 anos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à Comissão de Cultura e Eventos da OAB de São Paulo, na pessoa do Dr. Alexandre Rolo, pelo convite para estar aqui dando essa aula para vocês. É um prazer. Outro sim, gostaria de agradecer ao Dr. Caio Augusto pela excelente gestão da nossa OAB de São Paulo. Além disso, gostaria de fazer 2 agradecimentos especiais. Primeiro ao Dr. Antônio Ricardo Miranda, ex-presidente da OAB Jabaquara Saúde e atual secretário da CASP, e ao Dr. Evandro Andaco, atual presidente da OAB Jabaquara Saúde. Agradeço pela imensa confiança que vocês depositaram em mim ao me deixarem presidir essa comissão. Muito, muito obrigada. Hoje vou falar um pouquinho sobre trade dress. Você sabe o que é? Uma tradução livre seria uma vestimenta comercial. Alguns doutrinadores o chamam de conjunto imagem. Nossa querida Débora Portillo, importante nome na área de propriedade industrial, trouxe do marketing o termo identidade visual e sensorial. Isso porque o trade dress nada mais é do que o conjunto de elementos que distinguem um produto, um serviço ou um estabelecimento. Pode ser por cores, cheiros, sons, mas para ser considerado trade dress, segundo o Superior Tribunal de Justiça e a doutrina majoritária, como a do saudoso Dr. Denis Borges Barbosa, esses conjuntos, esses elementos, eles devem ter como única funcionalidade distinguir um produto, um serviço ou um estabelecimento de outro. Se tiver algum outro tipo de funcionalidade, ele não será protegido pelo trade dress, e sim por um outro instituto, como a patente, por exemplo. Além disso, o design, o formato, as cores não devem estar diluídas no mercado, porque se for de uso comum, também não terá proteção. Gustavo Piva de Andrade, em seu artigo Trade Dress e a Proteção da Identidade Visual de Produtos e Serviços, escrito para a revista da ABPI em 2011, afirmou: o escopo de proteção conferido ao trade dress é diretamente proporcional ao seu grau de distintividade. E para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre isso, eu vou trazer para vocês alguns medicamentos, algumas marcas farmacêuticas, e vocês vão entender essa questão de o que é o trade dress. Tenho certeza que você, que está aí vendo esse vídeo, você já tomou pelo menos uma colherzinha de biotônico Fontoura, não é mesmo? O biotônico Fontoura sempre teve aquela embalagem transparente, com aquele líquido marrom, o rótulo dele verde e amarelo com as letras em branco, não é? Mesmo que não tivesse escrito biotônico Fontoura, você saberia dizer que é o biotônico Fontoura. Um outro medicamento é aquele que quando você dá aquela jacada, você sai um pouquinho da dieta, você bebe um pouco demais e você toma um engove. Então você pega aquela cartelinha dourada com aquele logotipo azul e a letra em branco e cura aquela ressaca. E o azulzinho, você conhece? Famoso remédio de disfunção erétil, o Viagra é muito reconhecido pela sua cor azul. Tanto que uma pesquisa do Ibope, 79% da população informou conhecer o Viagra, sendo que 45% o conhece pela cor azul e 10% pelo seu formato de diamante. Além de todos esses serem medicamentos, o que mais eles têm em comum? Todos eles tiveram seu trade dress copiado e levaram isso à justiça e tiveram decisões favoráveis. Então vamos analisar um pouquinho essas decisões. Em outubro de 2019, a Hypera, fabricante do biotônico, saiu vitoriosa em uma ação movida contra a Arte Nativa, que produz o Bioforsan. A Arte Nativa foi condenada ao pagamento de R$20 mil a títulos de danos morais por violação de trade dress, além de lucros cessantes. A Hypera demonstrou nos autos que o Bioforsan utilizava as mesmas cores do biotônico Fontoura, além de atenderem ao mesmo público. A Arte Nativa, por sua vez, em sua defesa, alegou que as marcas Biotônico e Bioforsan eram marcas registradas no NPI, ou seja, a autarquia federal responsável pela concessão do registro não criou óbice para a concessão dessas marcas. E que o termo bio não seria passível de exclusividade por qualquer titular, já que seria um termo de uso comum. Além disso, as cores não são passíveis de registro como marca, segundo o artigo da Lei de Propriedade Industrial, e que verde e amarelo são cores do Brasil e que identificariam produtos brasileiros que não teriam qualquer relação com o biotônico e não causariam confusão entre os consumidores. No laudo pericial que foi juntado aos autos, concluiu-se que as embalagens dos produtos Biotônico Fontoura e Bioforsan são similares quanto às cores, elementos gráficos e disposição de informações, tornando-se patente a possibilidade de confusão entre consumidores, possibilitando ainda o provável desvio de clientela e caracterizando a concorrência desleal. Eu vou destacar aqui um trecho que eu entendo ser importante da decisão, tá?
Ademais, ao simples exame visual da apresentação das embalagens dos produtos das partes, verifica-se que, embora não sejam idênticos, a utilização das cores verde, amarela, com textos na cor branca, com disposição similar na apresentação dos textos, tornam evidente a intenção de associação visual dos produtos, que caracteriza a concorrência parasitária e desleal. E você sabia que esse não foi o único caso de violação de trade dress do Biotônico Fontoura que foi parar nos tribunais? Em um outro processo, que a Hypera moveu contra a Natura Brás Indústria e Comércio de Produtos Naturais, a Hypera também saiu vitoriosa. Isso porque o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu que o produto tônico NTS também violava o trade dress do biotônico, ao passo que utilizava as mesmas cores do famoso remédio que combate a anemia. Nesse processo, a Hypera também recebeu R$20 mil a título de danos morais pela violação de trade dress do Biotônico Fontoura. O desembargador relator do caso, Dr. Ricardo Negrão, afirmou que o fato de a cor da tampa, a fonte e os adornos serem diferentes não sobrepõe os elementos distintivos que se destacam na percepção do consumidor quando exposto ao produto nas prateleiras dos estabelecimentos comerciais. O desembargador ainda complementou: a similitude dos conjunto-imagens adotados pelos litigantes é perceptível por pessoas leigas, dispensando-se a produção de prova pericial. Guardem essas informações. Vamos analisar as outras decisões e no final eu faço uma consideração sobre todos esses argumentos, tá bom? No dia 3 de dezembro de 2019, a terceira turma do STJ decidiu pela impossibilidade de convivência no mercado dos medicamentos Engov e pós-drink por violação de trade dress. A Hypera, titular da marca e fabricante do Engov, ingressou com a demanda contra o laboratório catarinense por violação de conjunto-imagem do Engov pelo medicamento pós-drink. A titular do pós-drink alegou que as marcas eram completamente distintas, vez que pós-drink não tem qualquer relação com o termo Engov, e que as cores não são passíveis de registro como marca, nos termos da Lei de Propriedade Industrial, razão pela qual não poderiam fundamentar uma condenação. Eu vou destacar um trecho importante aqui da ementa, tá? A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca da proteção ao trade dress, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto imagem, sobretudo porque na usurpação encontra óbice na repressão da concorrência desleal. Não se trata de simples utilização de cores semelhantes, mas de imitação de todo o aspecto visual original e distintivo da embalagem criada pela recorrida. A aposição das respectivas marcas nos produtos não é suficiente para desnaturar o ato de concorrência desleal caracterizado pela cópia do trade dress. Mormente porque não se trata de pretensão fundada em contrafação de marca, mas sim na imitação de elementos, tamanho, formas, cores e disposição que compõem a percepção visual do invólucro do medicamento, que goza de tutela jurídica autônoma. O fato de o Engov ser um fármaco que goza de notoriedade em seu segmento confere razoabilidade à conjectura de que, por se tratar de produto mais antigo, já consolidado e respeitado no mercado em que inserido, seus consumidores estejam habituados a escolhê-lo com base na aparência externa, relegando a marca estampada para um plano secundário. É justamente nesse ponto que reside a deslealdade do ato praticado, pois seu intuito é aproveitar-se da confiança previamente depositada na qualidade e na origem comercial do produto que se busca adquirir. Guardem mais essa informação aí. Vamos para a análise do último caso, que é a mais recente também. Em 1º de setembro de 2020, a terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo condenou as empresas EMS e Legrand Pharma ao pagamento de R$5 milhões a título de danos morais para a Pfizer, tendo em vista a imitação de alguns elementos que compõem o trade dress do medicamento Viagra. A Pfizer ingressou com essa ação em face da EMS e da Legrand, fundamentada, entre outros motivos, na reprodução indevida dos elementos distintivos do Viagra no produto azul, que utilizava a mesma cor e desenhos de diamantes em sua embalagem, além de atender ao mesmo público consumidor, criando uma confusão ou falsa associação com os produtos da Pfizer. Em sua defesa,
A AMS e a Alegrã alegaram, entre outros argumentos, que a cor azul seria funcional do fármaco. O azul seria um genérico do Viagra e, por essa razão, deveria ser aplicada a teoria da distância e que não haveria risco de confusão entre as embalagens externas. Vou fazer aqui duas considerações. Primeiro, essa alegação de que o azul seria um genérico do Viagra, na verdade, está equivocado o termo utilizado. O azul não é um genérico do Viagra, ele é um medicamento similar. Isso porque o genérico, ele não tem marca, ele tem ali o seu princípio ativo e a única marca que é levada na embalagem do genérico é do laboratório. Então, não seria o azul a marca, e sim MS. E uma outra questão, apenas a título de contextualização, para quem atua e para quem não atua na área, é a questão da teoria da distância. Que a teoria da distância consiste na comparação de um produto ou serviço com outros existentes naquele mesmo segmento. Então, e analisando a convivência pacífica entre eles. Então, um produto novo que está ingressando no mercado, ele não precisa ser necessariamente mais diferente do que os outros produtos existentes. Então, por exemplo, se todos os medicamentos de disfunção erétil são na cor azul, o medicamento azul não precisa ser verde, por exemplo, porque todos os outros já convivem pacificamente. Então, ele não precisa ter essa distância maior do seu concorrente. Na primeira instância, a Pfizer não logrou êxito. Isso porque a juíza da demanda entendeu que a cor azul não seria passível de exclusividade nos termos do artigo 124, inciso 8º da Lei de Propriedade Industrial, e que o azul utilizava triângulos em sua embalagem, não diamantes, que nada se confundia com a embalagem do Viagra, que possui apenas um losango. Ela também entendeu que não haveria qualquer risco de confusão entre os consumidores, isso porque o Viagra é um medicamento controlado, tanto o Viagra quanto o azul é um medicamento controlado, ou seja, eles não ficam naquelas gôndolas ali disponíveis para qualquer pessoa que entre na farmácia, você precisa pedir para o farmacêutico, e o farmacêutico teria essa capacidade de distinguir um produto do outro, então não teria uma confusão entre os medicamentos. Já na segunda instância, a análise e o resultado foram diferentes, isso porque houve uma análise do conjunto imagem. Na decisão da primeira instância foram analisados separados, lembra? A juíza ela analisa o azul, a cor azul, ela analisa a questão dos triângulos e dos diamantes, ela não analisa no conjunto. E na segunda instância já houve a análise desse conjunto. Assim, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele reformou a decisão e condenou a AMS ao pagamento de 5 milhões de reais a título de danos morais, além de lucros cessantes. Além disso, a AMS e a Alegrã tiveram que alterar todo o trade dress do azul. E a referida condenação teve como fundamento, entre outros argumentos, a associação indevida do medicamento azul ao Viagra, tendo em vista a utilização da cor azul e triângulos que remetem a diamantes. A decisão destacou que a utilização de elementos distintivos do Viagra caracterizaria um aproveitamento do reconhecimento do referido produto. Na decisão, o douto desembargador relator afirma: não tem sequer relevância o fato de as embalagens dos produtos examinados apresentarem diferenças estéticas e serem também foneticamente diversas as marcas. O caso em exame, como se vê, cuida de associação indevida como ato de concorrência parasitária. E nestes casos não se exige a semelhança dos produtos. Em outro trecho afirma: alegaram as réis que a presente ação teria sido ajuizada pelas autoras como meio de perpetuação da patente, de forma a inibir a atuação de concorrentes. Não se vê este fim no ajuizamento da ação. As autoras fizeram investimentos maciços no desenvolvimento da droga e também na propagação dos elementos distintivos da marca. Não é por outra razão que a marca Viagra alcançou alto renome e é reconhecida mundialmente. Seria lógico e natural que buscassem as autoras a proteção do investimento feito no signo, dissociando-o da exploração indevida cometida pelas réis. Vale destacar aqui que a marca Viagra é uma marca de alto renome, é um status concedido pelo INPI e ela possui proteção em todas as classes, independente dos produtos ou serviços, ou seja, ninguém pode depositar a marca Viagra para nenhum serviço ou produto, tamanho o seu reconhecimento. Para você entender um pouquinho mais de marcas de alto renome, eu sugiro que você veja a aula da doutora Soraya Embassai de Mello, que foi publicada aqui no dia 27 de novembro. Acerca do valor da indenização, merece destaque o seguinte trecho da decisão.
Assentado que as autoras experimentaram dano moral, a indenização deve ser fixada no valor de 5 milhões de reais, com juros de mora a contar do lançamento do medicamento azul, por se tratar de ilícito extracontratual, e correção monetária a partir da data do julgamento deste recurso. O arbitramento, no caso concreto, é até mesmo módico, em virtude da força atrativa que tem a marca de alto renome Viagra no mercado. Ademais, não se pode esquecer que a indenização por dano moral cumpre dupla função, reparatória e dissuasória, de sorte que não pode ser fixada em valor insuficiente para desestimular a reiteração do ilícito. Da decisão ainda cabe recurso. Vocês guardaram todas as informações que foram dadas até aqui? Então vamos lá. O trade dress, ele não possui uma previsão expressa na lei de sua proteção e muitos dos seus elementos não são passíveis de registro, o que acarreta em alguns equívocos e confusões entre institutos, conforme a gente pode ver em algumas decisões e nas defesas das empresas que foram demandadas. Em todas as demandas que eu mencionei, houve a menção da proibição legal de se registrar cores como marcas. Esse argumento foi utilizado tanto pelas partes e, no caso do Viagra, pelo próprio judiciário. Veja que houve uma confusão de institutos, porque ali nos casos mencionados estavam sendo analisados o conjunto imagem, a identidade visual dos produtos e não as marcas em si. De fato, Engove não tem nada a ver com pós-drink, Azul não tem tanta relação assim com o Viagra, Biotônico Fontoura e Bioforza só teriam a colidência ali do bio, mas de fato o bio é um termo de uso comum. E as cores, de fato, como todos alegam, elas não são passíveis de registro como marca. Mas quando elas compõem esse conjunto, quando elas compõem esses elementos capazes de distinguir um produto, elas passam a ter a proteção pelo trade dress. No caso do Engove, a doutora ministra Nancy Andrighi, ela esclarece muito bem o que é o trade dress. Eu vou ler um trechinho aqui da decisão em que ela explica certinho para vocês o que vai ser esse trade dress, como se dá essa proteção. Muito embora os principais signos diferenciadores utilizados para identificação de produtos no mercado sejam o nome empresarial e a marca, é sabido que a posição que ostentam frente aos consumidores pode também derivar de uma identidade que lhes é intrínseca, composta de elementos gráfico-visuais desenvolvidos justamente com o propósito de distingui-los de seus concorrentes. Assim, é usual que a identificação de determinados produtos pelo consumidor seja resultado de sua percepção visual, o que relega a marca correlata a um patamar com potencial diferenciador secundário. Segundo anota Vinícius de Almeida Xavier, em específicas situações, a identificação a determinado produto ou serviço não se dá pela marca, e sim por um conjunto de elementos visuais ou expressões que adquirem tamanha função diferenciadora que assumem a distintividade. O trade dress, conjunto imagem, é, portanto, a denominação conferida ao conjunto de características visuais que forma a aparência geral de um produto. Consoante o ensinamento de Denis Borges Barbosa, por trade dress podemos entender o conjunto de cores, a forma estética, os elementos que compõem a aparência externa, como o formato ou apresentação de um produto, estabelecimento ou serviço, suscetível de criar a imagem de marca de um produto em seu aspecto sensível. Além disso, a doutora Débora Portillo, ela fala de identidade sensorial, pois às vezes não é apenas um aspecto visual, mas tem essa questão sensorial. Quando você passa num corredor do shopping, você sente aquele cheirinho de chiclete. Você lembra da loja Melissa, você sabe que a loja Melissa vai estar ali naquele corredor. Então também tem essa proteção de aspectos sensoriais, da identidade sensorial de um produto, serviço ou estabelecimento. Mas Thaís, você disse que o trade dress ele não possui proteção expressa na lei. Eu disse que ele não possui proteção expressa, mas não disse que ele está desprotegido. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 29, garante proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. O trade dress não deixa de ser um signo distintivo. Esse conjunto de elementos, ele é capaz de identificar um produto, um serviço ou um estabelecimento, conforme a gente viu nesses medicamentos que eu mencionei. Então, ele possui essa proteção constitucional. Além disso, como bem lembrado pela ministra Nancy Andrighi do STJ, no RESP 1677787 de Santa Catarina, o Brasil é signatário da Convenção da União de Paris, que estabelece em seu artigo 10 bis 1
que os países signatários devem se obrigar a assegurar proteção efetiva contra a concorrência desleal, sendo compreendida como concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial. Em seguida, diz que todos os atos suscetíveis de por qualquer meio, estabelecer confusão com estabelecimentos, produtos ou atividade industrial ou comercial de um concorrente devem ser especialmente proibidos. Além disso, temos o artigo 209 da Lei de Propriedade Industrial, que dita: fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta lei, tendentes a prejudicar a reputação ou negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. Assim, por mais que não haja uma previsão expressa, os atos de imitação ou reprodução de identidades visuais devem ser proibidos. Primeiro, pelo risco de confusão entre os consumidores, ainda mais quando falamos de medicamentos. Há um risco ainda maior. Nos casos que eu mencionei, estávamos falando de medicamentos similares, mas pense em medicamentos que não são similares, que não têm a mesma função. Isso é um risco, apesar de ter toda a vigilância da Anvisa. Além disso, eu retomo aqui um dos argumentos utilizados na decisão de primeira instância do Viagra, que informa que o Viagra não haveria risco de confusão entre o Azul e o Viagra, porque são remédios controlados. Então, precisa da dispensação do farmacêutico, ou seja, o farmacêutico entrega esse produto para o consumidor, não é ele que vai ali na gôndola e escolhe. Mas, venhamos e convenhamos, se o farmacêutico trouxer vários remédios de disfunção erétil para o consumidor escolher, ele vai escolher aquele mais próximo ao que ele conhece. Então, ele vai escolher aquele produto mais parecido com o Viagra, que tenha elementos visuais parecidos com o Viagra. Não seria um aproveitamento, então, da AMS a utilizar elementos parecidos para fazer essa associação e se aproveitar de todo o reconhecimento, de toda a notoriedade da marca Viagra? Então, aqui a gente entra também numa questão ética, porque a utilização de elementos distintivos de concorrentes é um aproveitamento dos esforços alheios. Quanto a Pfizer não investiu para que o Viagra fosse reconhecido como é reconhecido hoje em dia? Além disso, o biotônico Fontoura, há quantos anos ele não está no mercado, tendo até jingles? E o Engov, quantos comerciais a gente não vê na televisão? Então, pensem em quanto foi investido para esse reconhecimento para uma outra empresa que cria um novo produto se aproveitar desta fama. Seria injusto, não? Então, por isso, é necessária essa reparação dos danos causados. Por mais que não tenha tido um dano efetivo, mas teve esse aproveitamento da fama do produto. Mas, Thaís, e a livre concorrência? Está escrito na Constituição. Por que eu não poderia, então, copiar um elemento ou outro ali de um concorrente para os consumidores adquirirem meu produto mais facilmente por saberem que é parecido com o do meu concorrente? Porque a Constituição, ela garante a livre concorrência, mas tudo tem limite. O Gama Cerqueira explicou com clareza esses limites no Tratado da Propriedade Industrial. A livre concorrência econômica é consequência da liberdade de comércio e indústria e age como elemento do progresso econômico de cada país, mas degenera, transformando-se em agente perturbador desse progresso. Quando os comerciantes e industriais, no afã de vencerem seus competidores, lançam mão de práticas e métodos ilícitos ou desleais, daí a necessidade de intervenção do Estado para regulamentar a concorrência, coibindo os abusos da liberdade individual e mantendo a livre concorrência dentro de seus limites naturais. Quando você copia a embalagem de um concorrente, você extrapola esses limites naturais e uma concorrência leal passa a ser uma concorrência desleal, passível de indenização, como a gente viu nos casos que eu já mencionei. Decisões que analisam a violação de trade dress são sempre de extrema importância, porque é cada vez mais recorrente a utilização de elementos distintivos não passíveis de registro, como marca, por exemplo, igual as cores que a gente citou, mas que são capazes de identificar um produto ou serviço. Isso cria uma confusão entre os consumidores ou uma falsa associação entre os produtos ou serviços de titulares diversos. E a falta de uma legislação específica não deve ser motivo para usurpação de direitos alheios e para concorrência desleal.
Como não temos uma legislação específica, essas decisões nos auxiliam e reforçam a proteção desses elementos distintivos. Como eu disse em um recente artigo que eu escrevi, já nos ensinava a Bíblia, pois o que o homem semear, isso também colherá. Aquele que se aproveita dos esforços alheios está colhendo o que não plantou. Concorda? Vamos para um resuminho da aula de hoje? A imitação ou a reprodução de elementos suficientemente distintivos e que tenham como única finalidade distinguir um produto, um serviço ou estabelecimento de outro deve ser coibido e gera o dever de indenizar por violação de trade dress, conforme a gente viu nos processos que eu mencionei. Além disso, há um aproveitamento dos esforços alheios, além de um risco de confusão entre os consumidores, porque o consumidor ele pode adquirir um produto pensando em ser outro, entrar numa loja pensando em ser outra, então esses atos devem ser coibidos. É muito fácil chegar no mercado agora com um produto novo e os consumidores o adquirirem simplesmente porque ele lembra um muito famoso. Empresas que adotam essa postura, elas pegam um atalho que não é legal, que extrapola os limites da livre concorrência prevista na Constituição. E essa concorrência passa de concorrência leal para concorrência desleal. E por essa razão, elas devem indenizar pelos danos causados pelo desvio de clientela indevido. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico muito feliz de ter ajudado vocês nesse estudo, pelo menos um pouquinho, por ter compartilhado pelo menos um pouquinho do meu conhecimento até aqui. Eu estou à disposição nas minhas redes sociais, @ThaísCapito. Além disso, peço que vocês sigam o Instagram, @pi.jabaquara, que é da nossa Comissão de Propriedade Intelectual lá da OAB do Jabaquara. Durante a pandemia, fizemos várias lives e estão todas salvas lá no IGTV. A gente falou sobre marca, sobre patente, desenhos industriais, direitos autorais, todos em formato entrevista. Acho que você vai gostar. Além disso, eu sou membro da Comissão de Propriedade Intelectual aqui da OAB de São Paulo. Peço para que vocês sigam também o @propriedade.intelectual.oab São Paulo. Lá também tem várias matérias informativas sobre a área e, além disso, tem vários projetos legais em breve. Então, eu te espero lá. Muito obrigada até aqui e até breve.